Olá pessoal, tudo bom? Para a gente começar o nosso papo agora, façam por gentileza o exercício 7, pausa e daqui a pouco a gente volta. Foi? Então vamos lá. Questão 7. Sobre as atividades econômicas e a mão de obra na América Portuguesa entre os séculos 16 e 17, é correto afirmar que a produção... Então vamos lá. Ele está discutindo sobre estruturas de trabalho e de produção na América Portuguesa, no Brasil colonial. Para a gente poder responder legal essa pergunta, ou pensar legal sobre ela, é importante a gente pensar em como se estruturou, como se organizou a colonização, o que está por trás desse processo sistemicamente, né? Então vamos lembrar que a gente está falando aqui da chamada Idade Moderna. Vamos pensar do geral para o particular, né? A gente está falando basicamente de Idade Moderna, período que vai fundamentalmente do século XV ao século XVIII, né? Nós vimos que vários elementos foram fundamentais para a construção dessa modernidade, né? O renascimento cultural, a construção do absolutismo monárquico, a reforma religiosa, né? E a expansão marítima que desembocou no que a gente vai chamar de sistema comercial ou capitalismo comercial, como queiram, né? Então o que vai acontecer? Um dos grandes signos, um dos grandes elementos dessa modernidade foi justamente a expansão marítima. A expansão marítima que projetou a Europa sobre vários povos na África e na Ásia. Vejam, toma muito cuidado que a perspectiva dos vestibulares, das provas, tem sido muito de reforçar a ideia de que você tinha uma dinâmica muito forte na Ásia, na África, no Oceano Índico, no Pacífico. Já existia toda uma lógica ali, já existia toda uma dinâmica ali. E que os portugueses chegarem ali não significava que estava começando tudo do zero. Os portugueses vão chegar dentro de uma estrutura que já existia, né? Você tem lá a Rota da Seda, o comércio entre o pessoal da Índia, o mundo árabe e a África Oriental. Isso tudo já existia, né? E os portugueses, através da expansão marítima, vão chegar nessas áreas num sistema que já funcionava, que já estava lá, né? E aí essa expansão marítima acaba ajudando a construir, né, o que a gente vai acabar chamando, o que muita gente chama de sistema comercial, outros chamam de capitalismo comercial, enfim, é uma questão historiográfica que não nos interessa aqui, na verdade. Mas esse sistema comercial significa o quê? O predomínio do comércio sobre a produção. Por que os países europeus, especialmente Portugal, depois Espanha e outros tantos, por que eles se lançam ao mar? No intuito de estabelecer relações comerciais, vantagens comerciais, controle de rotas marítimas que vão resultar em acumulação de riqueza. E é dentro desse espírito que vai se consolidar o que a gente vai chamar de mercantilismo. O que é o mercantilismo? O que ficou conhecido como mercantilismo? Um conjunto de teorias e práticas econômicas típicas desse período. O que esse conjunto de teorias e práticas econômicas pregava? Primeiramente, a intervenção do Estado na economia. O intervencionismo estatal. Por que um intervencionismo estatal? Porque era um Estado absolutista. Porque a burguesia sozinha não conseguia se meter nesses empreendimentos, não. O Estado junto, dando suporte nesse processo, era interessante para o próprio Estado e a criação de impérios coloniais, e ao mesmo tempo a quantidade de riquezas que fluía no reino, que fluía no império colonial era importantíssima. A burguesia ganhava, o Estado também, né? Não é por acaso Portugal é o primeiro Estado moderno da Europa. Não por acaso é também o grande pioneiro do processo de expansão marítima. A Espanha se lança ao mar, né, depois do casamento dos reis católicos, Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Por que a Inglaterra não saiu na frente? Porque vivia a Guerra dos 100 Anos. Quando Portugal já estava se lançando ao mar, a Inglaterra e a França ainda estavam envolvidas na Guerra dos 100 Anos. Depois que você tem a consolidação do Estado Nacional, aí você tem a expansão. Né? Por que o Estado interfere na economia? Por que essa busca, né, de rotas comerciais e de negócios? Tal? Porque havia um conceito, o conceito do metalismo. O Estado mais rico é o que acumula mais metais. A ideia de que o Estado mais rico é o que acumula mais metais.
né? Como fazê-lo? De diversas formas. Alguns através do protecionismo econômico, outros através da balança comercial favorável e, fundamentalmente, através do chamado sistema colonial. A colonização é um elemento fundamental. Colonizar outras áreas. Fazer dessas áreas que te sirvam, que complementem a sua economia, que transfiram riqueza para você. Né? Desenvolve-se, através desse sistema, um troço chamado pacto colonial. O pacto colonial. O que é o pacto colonial? Né? É o conjunto de relações que vão ser impostas pela metrópole sobre a colônia. Né? A lei da metrópole é a lei na colônia, a língua da metrópole é a língua oficial da colônia, a religião da metrópole é a religião da colônia. O rei da metrópole é o rei da colônia. A colônia deve lealdade política, deve lealdade religiosa, deve lealdade social e econômica à sua metrópole. Portanto, notem como não se trata única e exclusivamente de um aspecto econômico. Quando a gente fala de pacto colonial, a gente fala fundamentalmente de monopólio, sim. Os colonos só podem comercializar com a metrópole ou com quem a metrópole permite. Mas não se trata exclusivamente do aspecto comercial. Como disse na resolução de exercícios anteriores, os portugueses que chegam aqui, eles chegam com sonhos, com língua, com fé, com a sua cultura, com o seu cotidiano, com os seus valores. E tudo isso é transposto no processo de colonização. Mas, de fato, esse espírito comercial é absolutamente fundamental nesse processo. É impensável a colonização sem se compreender esse cenário econômico e político que você tem na Idade Moderna. Né? E é por isso que alguns elementos aqui vão ser fundamentais, como, por exemplo, o desenvolvimento, né, da chamada agromanufatura, da plantation, do desenvolvimento de um sistema produtivo de produtos tropicais, de acordo com os desejos, anseios e vontades e interesses econômicos da metrópole. Bem como é importantíssimo, é uma perna fundamental dessa colonização, a escravidão. Escravidão como base de mão de obra e escravidão porque vai se tratar também, com o tempo, de um importante comércio lucrativo para os envolvidos na questão. A escravização de pessoas, a dessocialização e despersonificação de pessoas vindas especialmente do continente africano para a América, resolvia a questão de mão de obra, especialmente na América Portuguesa, e, principalmente, se tornava num lucrativo comércio para aqueles que se envolviam no processo. Agora, vejam, é importante lembrar o seguinte, quando eu era criança, eu estou falando praticamente do Paleolítico Inferior, quando eu era criança eu ouvia muito assim, o Brasil era uma colônia, tudo que o Brasil produzia era voltado para fora, e tudo que o Brasil precisava consumir, comprava de Portugal. Então você imagina, o Brasil era um grande canavial, né? Então o Brasil era um enorme canavial, só tinha cana nisso aqui. Para comprar pãozinho, percebe? Então toma cuidado, porque os vestibulares trabalham muito com algumas questões essenciais. Prestem bem atenção. Monocultura, por exemplo. Monocultura significa a produção de uma coisa só? Não. Monocultura significa o predomínio de um determinado produto agrícola na pauta de exportação, mas não a sua, na pauta de exportação, nas exportações, mas não significa exatamente a exclusividade da produção de uma coisa só. Cuidado, porque nesse aspecto, as provas, os vestibulares mais recentes, né, as questões mais recentes nas grandes bancas, têm procurado trabalhar muito com a simultaneidade das atividades econômicas. Então, o Brasil do açúcar era também o Brasil do pau-brasil, mas era também o Brasil da mandioca, era também o Brasil do arroz, era também o Brasil de um monte de coisa.
Você tem uma série de produtos, inclusive, que são produzidos nas fazendas para consumo interno. Então existe algum comércio interno? Sim, pequeno, mas existe. Né? Mas... E trabalho, tinha trabalho livre na colônia? Naturalmente que sim. A escravidão é um pilar essencial da colonização? Claro que é. E quando a gente fala na escravidão, naturalmente a gente está falando na escravidão indígena, porque indígenas continuaram sendo escravizados no Brasil, especialmente, como vocês viram no correr do curso, nas áreas mais pobres da colonização. A escravização indígena aconteceu, mas a escravidão africana aconteceu de forma muito intensa, especialmente a partir de 1550, quando chegaram os primeiros navios negreiros. Mas isso não significa que não tenha tido nenhum tipo de trabalho livre. Teve também. Existiu também trabalho livre. Comerciantes, assalariados. Algum trabalho livre sempre tem. E muito cuidado, o fato de você ter escravidão não significa que não haja nenhum tipo de especialização no trabalho. Cuidado para não cair nessa... Porque, gente, quando a gente fala de pessoas escravizadas, é sempre importante lembrar que são pessoas escravizadas. São pessoas. Algumas delas acabam jogando o jogo porque é o que tem para janta, outros resistem bravamente. Buscam as suas melhores, buscam algum tipo de protagonismo, algum tipo de protagonismo mesmo, né, em meio àquela situação. Agora, muito cuidado, porque, por exemplo, o trabalho no corte da cana é um. O trabalho na carpintaria é outro. O trabalho na hora de você fazer o doce na casa de purgar, da onde vai sair o melaço, o pão de açúcar que vai ser negociado, é um outro tipo de trabalho. Não significa que essas mesmas pessoas fazem o mesmo trabalho sempre. Ou não significa necessariamente que as pessoas são incapacitadas de aprender, de se especializar e de desenvolver essas atividades dentro do universo do engenho. Então, cuidado com isso. As questões têm trabalhado muito nessa linha. Primeiro, no reforço da ideia de simultaneidade das atividades econômicas e também dentro das questões referentes à escravidão, onde você tem sempre algum tipo de especialização de trabalho e a existência da escravidão não necessariamente anula a existência de trabalho livre. Cuidado com isso. Então, vamos lá agora finalmente para a questão, né? Aqui na questão 7. Então, alternativa, aqui ele coloca, né? Então, sobre as atividades econômicas e a mão de obra na América Portuguesa, entre os séculos XVI e XVII, é correto afirmar que a produção A era voltada exclusivamente para o mercado externo. Ele está mostrando que não. No texto ele fala que não. Tem uma parte da produção da colônia que é consumida pela própria colônia. B. Era voltada para além do mercado externo, com diversas culturas ligadas ao mercado interno. E a mão de obra era majoritariamente de escravizados, mas com a presença de trabalhadores livres. Alternativa B, de Bosque, indiscutivelmente. Tudo bem, queridos? Beleza, daqui a pouco a gente continua.